Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sobre todo o mal, sobre o diabo, sobre as adversidades, sobre as circunstâncias, você é mais do que vencedor. A vitória dele na cruz, ele despojou os principados e potestades e ele te oferece hoje essa condição de mais que vencedor. Eu quero contar para você a história de um japonês, um soldado da Segunda Guerra Mundial, que se tornou notório. O nome dele é Hiro Onoda. Hiro Onoda, ele faleceu em 2014, no dia 16 de janeiro, aos 91 anos de idade. Mas o que chamou a atenção na trajetória dele, ele entrou para o exército em 1942 e no dia 26 de dezembro de 1944 ele recebe o comando de permanecer numa selva ali no Japão como guardião daquele lugar, juntamente com um grupo de soldados. E é interessante que no ano seguinte, 1945, quando a guerra finaliza, sobrevoa aquele lugar os aviões, lançando panfletos informativos, falando sobre o término da Segunda Guerra Mundial. Eles recebem aqueles folhetos, quando eles encontram alguns, eles rasgam, porque eles pensam que é a estratégia do inimigo. E eles continuam em guerra, eles continuam defendendo aquele lugar em batalha, se escondendo, se alimentando de algumas coisas que encontram por ali. E ele vai permanecer ali durante 29 anos. Olha só, 29 anos, quer dizer, 28 anos após a guerra ter finalizado, ele ainda estava ali. Ele só vai realmente retornar para o convívio dos seus em 1973, 28 anos após a guerra ter finalizado. E é interessante que quantos de nós continuamos em guerra contra o diabo, porque nós não conseguimos compreender que a guerra já acabou. Que hoje existe o que a Bíblia chama de o bom combate da fé, e esse bom combate da fé, ele é simplesmente você permanecer na posição que Cristo conquistou para você. O diabo, ele vem roubar a tua posição, ele quer tirar a tua paz. Você não deixa, você se coloca em posição e diz: diabo, você não vai roubar a minha paz, você não vai roubar a minha alegria. Eu estou guardado em Cristo Jesus, e você continua na posição de mais do que vencedor. A Bíblia diz ainda em Romanos, no capítulo 5,17, que porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então qual é o seu posicionamento? Reinar em vida através de Cristo Jesus. Viver nessa terra na sua posição de autoridade conquistada por Cristo na cruz. É esse o posicionamento para você. A Bíblia diz que se a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então nós podemos viver uma vida que vai trazer alegria ao coração de Deus, e nós vamos poder viver essa vida em paz com Deus, vivendo e desfrutando daquilo que Jesus conquistou na cruz. Eu quero ainda ler Colossenses, o texto de Colossenses, no capítulo 2, que fala sobre essa vitória, esse triunfo de Jesus na cruz do Calvário. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O verso 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus, ele nos colocou nessa posição de mais do que vencedor. Vamos viver assim e vamos desfrutar dessa vida, reinando em vida no nome de Jesus. Reina em vida sobre toda adversidade, sobre toda circunstância, sobre tudo aquilo que o inimigo colocar de oposição. Você pode assumir a sua posição de mais que vencedor. Um forte abraço e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.